Boa noite, sem dúvida, né? Não fizemos boas apresentações, mas em casa ainda conseguimos 3 pontos e trocamos pontos, na verdade, com o Iguatu, né? Trocamos pontos com o Iguatu em que se fazia necessário pelo menos levar um ponto e apresentou muitas dificuldades durante o jogo, né? Tomamos a bola nas costas de uma situação que foi trabalhado, foi treinado para que pudesse tentar inibir o que o Iguatu tinha de mais forte, acabamos mesmo assim sofrendo gol nesse sentido. Depois o time ainda tentou, né, conseguiu chegar até algumas bolas na intermediária do adversário, mas com pouca definição. Até antes do gol nós tivemos a oportunidade de abrir o placar, que seria outro jogo. E infelizmente não o fizemos, e na oportunidade que eles tiveram, eles fizeram. E no segundo tempo em que nós colocamos o time até mais adiantado para que pudesse colocar um time mais ofensivo, usando todos os atacantes, todas as opções que tinham, mas perdemos força no momento do segundo tempo, em que ficou um jogo perigoso, um jogo de disposição, tínhamos que nos expor e demos contra-ataque para o Iguatu, que teve 2 ou 3 situações que o Iguatu poderia também ter feito o segundo gol. Ô Marquinhos, infelizmente hoje a gente viu a repetição de alguns vacilos que a gente já tinha visto no último jogo na Arena das Dunas, né? Eles também com desfalques, porque a gente sempre bate nessa tecla, como você hoje sentiu falta de alguns principais jogadores, eles também com desfalques, mas aí por que a proposição do jogo deles aconteceu e a do América hoje não rolou, Marquinhos? Olha, eu vejo, Marque, de que nós tivemos oportunidades também, né? Nós tivemos aí, ficamos com a bola, mas o problema foi de definição, não definimos, nosso ataque não definiu as finalizações, não definiu as situações de última bola e eles definiram, né? Mesmo na troca deles, até mesmo as trocas que entraram muito bem, e mesmo as nossas tentando, mas não aconteceu nosso jogo ofensivo, e aí você acaba tendo que se expor, acaba tendo que martelar, mas ficou um jogo intermediário, que a gente não conseguia terminar a jogada, não conseguia executar situações com qualidade de cruzamento, nem nas finalizações, nem terminar a jogada com qualidade, acabou eles tendo o contra-ataque, né, que ficou a caráter deles para que pudesse jogar nosso erro. E quando você tem a bola e fica se expondo, é natural que uma bola ou outra você ofereça para a equipe que se propõe a isso. Foi o que eles fizeram no segundo tempo, né? O segundo tempo nós tivemos a bola, não conseguimos definir as jogadas, perdíamos a bola e tomávamos a transição. Marquinhos, no primeiro tempo a gente observou uma dificuldade enorme com o Marquinhos Pedroso, né? Sempre com um ataque dobrado ali da equipe do Iguatu, o Diego Viana, aí viu o Júlio Ferrari, depois viu o Herbert, e ele sempre tendo dificuldades, tanto é que o Iguatu criou muitas chances pelo lado direito, e aí você acabou trocando, tirou o Gabriel Davis aqui pelo lado esquerdo, jogou o Anderson, trocou o jogo de posição, e aí no segundo tempo a América conseguiu equilibrar por ali, mas no segundo tempo o Marquinhos Pedroso mais uma vez não conseguiu render, e aí com a entrada do Guilherme Guedes, a América criou 3 grandes situações de gol logo no início do segundo tempo. Não era o momento ali no segundo tempo entrar logo com o Guedes pelo lado esquerdo? Olha, a preocupação foi que nós pudéssemos equilibrar a equipe, né? Porque nós estávamos com o Henrique e com o Caio para trabalhar nessa velocidade, nessa transição. E aí no intervalo a entrada do Vila foi para que pudesse preencher o meio, onde a bola estava tendo a circulação ali, mas nós não estávamos conseguindo ficar com ela, sustentar ela na frente. O Henrique estava muito bem no jogo. Estava ocupando o espaço ali, que seria do Guedes, né? E justamente como você colocou o Herbert, um atacante perigoso da equipe do Iguatu, que prendeu muito bem o Pedroso e segurou o Pedroso. E aí eu entendi que com 15 minutos, 13 minutos, aí foi a entrada do Guedes para dar profundidade, o Henrique veio para dentro, né? E nós conseguimos ali fazer jogadas, mas também foi, como foi colocado, 3, 4 jogadas, depois apagou de novo. E aí nós invertemos, tiramos o Pedroso, colocamos mais atacantes, mas mesmo assim não produzimos o que poderia, o que deveria produzir para buscar situação de empate e posteriormente vitória. E isso é a dificuldade que há algum tempo estamos tendo, né, temos falado, estamos trabalhando para corrigir. Acredito que com a chegada aí dos atletas que estão se apresentando, daqueles que estão saindo do DM, qualifico, porque também seria irresponsabilidade aquilo que eu tenho dito, jogar a responsabilidade em cima dos meninos. Não, senhor, eles estão assumindo a responsabilidade, estão entrando, o Henrique novamente muito bem, um dos principais jogadores nossos na partida, enquanto suportou, né, enquanto teve gás, criou situações ali por dentro, criou situações por fora de enfrentamento, mas não deve a eles essa responsabilidade de ter que estar decidindo jogos fora. É difícil, cara. Se lá na seleção brasileira o Dorival blinda
o Eric, o Hendrick, que é campeão brasileiro, campeão de Libertadores, né? Imagina aqui então, se lá os caras estão falando em relação ao Hendrick, imagina aqui com os nossos aqui, que ainda nem terminaram o processo de formação. Então é difícil, é pesado, e a gente vem falando isso já há algum tempo, né, sobre essas situações, mas temos que entender o momento. Talvez, desde que eu assumo o clube, é o momento delicado, o momento mais delicado da situação. A gente alertava para isso, né? Mas tenho certeza aí que logo vamos estar produzindo novamente, conquistando o resultado de vitória. Até porque, né, Marquinhos, não só esse resultado adverso de vocês, os outros resultados da rodada, que começou inclusive com o Atlético Cearense vencendo mais uma. Começaram os jogos da volta, né? Já teve a primeira metade, jogos de ida, agora os jogos da volta. Essa queda, ou até às vezes uma falta mesmo do padrão técnico, tático que a gente já viu em alguns momentos. Apesar dos jogadores estarem chegando, os reforços, mas mesmo tendo aquela questão da janela, não preocupa também pelo tempo e os jogos daqui para lá? É que a gente preocupa, né? Por isso a intenção do quanto antes está chegando para a gente poder colocar os atletas em condições para que possa recuperar os atletas do departamento médico o quanto antes. Porque aquilo que eu falei anteriormente, é injusto você estar colocando responsabilidade em cima dos garotos. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter qualidade, tem que ter calma agora, equilíbrio, para que se possa tomar as decisões mais assertivas aí daqui para frente, porque todo campeonato em segundo turno ele torna-se mais difícil, mais equilibrado, mais forte, né? As equipes já se conhecem, né? E hoje nós tivemos o erro do primeiro tempo, que foi determinante. Aí depois as situações do qual o Iguatu chegou foram em situações de transição, que nos entregaram a bola, nós tivemos a posse até o último terço, mas não soubemos o que fazer com ela. Pouco terminamos a jogada, e mesmo que tivéssemos o controle do jogo em posse, mas fomos pouco efetivos na questão ofensiva. E aí você oferece ao adversário a transição, como eu falei anteriormente, volta a colocar aí um jogo de transição para o adversário que teve 2 ou 3 oportunidades que poderia ter feito o segundo gol e ter aumentado o placar. Vira um jogo de risco, né? Não é questão do padrão, é questão de todo o processo que a gente vem falando, que a gente vem alertando, que a gente vem conduzindo, né? Os atletas sabem, né? A gente sabe da situação, temos que evoluir, temos que voltar a jogar bem, temos que voltar a vencer, né? Porque a Série D tem esse aspecto. Agora, dependendo de jogar bem ou jogar mal, nós temos que vencer dentro de casa. Nosso torcedor contra o 13, jogo difícil, hoje é o líder da chave, né? O único time que tirou ponto deles fomos nós lá, e agora é recuperar os atletas nessa viagem longa, recuperar os que estão no DM, para ver o que tem de opção para o jogo de domingo. Muito bem, e o poder de reação também, né? A gente viu hoje, se não das poucas vezes, ou a única vez, posso estar errado em questão de data e de números, que a América tomou um gol no primeiro tempo, né? E não conseguiu, pelo menos um empate arrancar aqui hoje. Exatamente, né? Acabamos sofrendo gol ali numa situação de profundidade, numa situação que não esticamos a linha que estava previsto dentro dos minutos iniciais, em que proporcionou um jogo diferente. Aí fica um jogo em que tu tem que sair, tem que se expor, né? E não tivemos aí a força, a competência, a qualidade para que pudesse empatar ao menos o jogo, que nos daria um ponto a mais, seguraria o Iguatu atrás de nós e nos colocaria na segunda colocação. Agora é correr atrás. Então, nós temos aí 6 jogos para buscarmos aí, acho que desses 6, acho que 4 são em casa, em que inevitavelmente a gente tem que vencer. Tem que vencer. Um time como a América não pode passar uma situação de fase classificatória e não vencer jogo fora, né? Nós temos que ter essa responsabilidade, temos que entender o campeonato e acordar, porque o tempo está passando e nós não podemos tropeçar mais daquilo que nós já tropeçamos no campeonato. Com esses resultados da rodada, professor, a América saiu do G4, né? E aí o senhor falou em pressão na segunda resposta, e aí tem uma certa pressão para esse jogo em casa contra o 13. Como administrar essa pressão, como o senhor bem disse? Tem 4 jogos, desses 4, 3 na Arena das Dunas e um Açúcar no Rio Grande do Norte, a torcida com certeza vai estar próximo. E aí como administrar nesse momento essa questão da pressão, que é como o senhor disse, é a primeira vez que o senhor sente essa pressão um pouco mais de perto? Na verdade, a pressão ela é eminente de um time de massa como a América, de uma camisa pesada, e que tem que entregar resultado, né? A gente vem falando, alertando já faz tempo, e a gente precisa recuperar, precisa estar colocando os atletas em condições o mais rápido possível, para que se possa ter o grupo inteiro, né, para aumentar o leque de opções, para não transferir essa responsabilidade total, como eu falei anteriormente, aos atletas
que precisam ser um pouco blindados, né, ter essa responsabilidade, e a gente precisa todo mundo assumir as responsabilidades e continuar trabalhando, né? A pressão ela é iminente, a pressão ela faz parte de um time de massa e de uma responsabilidade que tem trabalhar num time como o América. Então eu sei da responsabilidade, sei da pressão, me preparei para isso e vamos trabalhar esses dias que tem para o jogo do final de semana contra o 13 para fazermos aí uma partida digna e conquistar os 3 pontos acima de tudo. Tem um posicionamento rapidinho para finalizar da minha parte de quem está no DM, se retorna o nome do Marcos? É o que nós aguardamos, né? A gente sabe, a gente precisa desses atletas, alguns encontram-se numa fase final de processo de recuperação e transição, outros a gente tem que rever esse processo de acelerar ou não essa transição, porque se faz necessário. A gente tem visto isso, não tem mais como a gente tá blindando, tá escondendo. É visto, não pela derrota, mas é necessário que a gente possa recuperar o quanto antes os atletas, colocar em condição, porque vai diminuindo, esses atletas vão perdendo a confiança, né? São atletas muito jovens, que não tiveram ainda a oportunidade de jogar um campeonato pesado com a camisa do América e estão já encarando uma situação de pressão de um momento difícil. A gente tem que colocar os cascudos, tem que sentir que possa estar colocando, blindar um pouco e que possa estar dando a resposta necessária no próximo jogo.